Olá, amigos! Bom dia! Vamos fazer a prece? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, muito obrigado por mais essa manhã, por mais esta oportunidade de realizarmos o nosso encontro da Escola de Moral Cristã do Centro Espírita Meimei. Queremos pedir, Senhor, que abençoe este nosso momento, abençoe as nossas reflexões, mas também que o Senhor abençoe a todos os irmãos, todos os companheiros que nos acompanham à distância, cada um do seu lar, que eles possam, Senhor, receber as bênçãos, o amparo, as forças para continuar mais uma semana. E hoje, com um carinho especial, nós gostaríamos de agradecer também a oportunidade que tivemos de estudar a obra Nosso Lar do começo ao fim. Com toda certeza, nessas mais de 50 semanas, os exemplos do nosso grande André Luiz fizeram toda a diferença no nosso dia a dia, na hora de tomar as nossas decisões, as nossas escolhas. Da mesma forma que agradecemos, nós pedimos, Senhor, que nos ampare e nos abençoe para a continuação dos trabalhos que virão a partir de agora. Pedimos também que abençoe a nossa cidade de Franca nesses dias que estamos vivendo um pouco mais complicados. Que o Senhor abençoe todos os que estão nos hospitais, todas as pessoas que estão passando nesse momento pela enfermidade, a elas e as famílias, que todos possam conseguir manter o pensamento no bem, manter a calma e a confiança em Deus. E assim, Senhor, nós damos por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje. Muito obrigado por tudo, assim seja. Então hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. O item número 1, conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Anotações de Lucas. Então hoje nós escolhemos esse trecho do Evangelho que Jesus nos traz, numa linguagem simbólica,
dizendo que a árvore boa, ela vai produzir bons frutos. Ou seja, a pessoa boa produz boas ações. Do mesmo modo que a pessoa que ainda está aprendendo, ainda é ignorante, os frutos, as ações não serão tão boas, né? Serão de acordo com o nível de cada um. E nós escolhemos esse trecho do Evangelho porque hoje, no nosso estudo do livro Nosso Lar, nós vamos ver os frutos de André Luiz depois desse 1 ano de trabalho nas câmaras de retificação da colônia Nosso Lar. Como nosso amigo José Luiz nos disse na semana passada, né? nos narrou muito bem, André Luiz teve a oportunidade de fazer aquela tão sonhada visita no seu antigo lar, ver como é que estava a esposa, os filhos, e quando ele chegou lá, não era nada do que ele estava pensando, do que ele estava esperando. Os móveis, os quadros, o ambiente da casa estava totalmente diferente. E o principal, a sua antiga, querida esposa havia se casado pela 2ª vez com um homem que se chamava Ernesto. E ela não gostava nem que se lembrassem dele ali no ambiente do lar, porque isso deixava Ernesto chateado. E nessa ocasião, dessa visita de André Luiz, o senhor Ernesto estava doente. E esse momento foi muito difícil para André Luiz, né? O ministro Clarencio fez aquela visita no final do dia, recomendou uma lembrança de Jesus, e André Luiz conseguiu então acalmar um pouquinho o coração. E ele começa o capítulo, né, narrando que ao final daquele 2º dia ele estava totalmente cansado, sem forças. No ambiente da colônia de Nosso Lar, ele conseguia passar vários dias sem a alimentação comum. Bastava ali o contato com os amigos, aquela alegria do trabalho, o ar puro, a água, né? A luz do sol, e ele conseguia se sentir então, né, de energias renovadas. E ali, né, naquele ambiente, podemos dizer até hostil, ele se sentia totalmente fraco e cansado. Então ele começou, né, a ponderar, se lembrar um pouco de tudo que ele já havia aprendido, porque afinal ele já não era aquele mesmo médico, aquele mesmo André Luiz que havia desencarnado, né, há quase 10 anos. E ele começou a lembrar-se da tão querida Dona Laura, que certa vez ela, numa linguagem também figurada, disse para ele que nos momentos de testemunho a gente tem que ser como as abelhas. As flores são as almas nobres e a gente deve tirar dessas almas que estão na nossa lembrança uma substância que seria o néctar, né? E essa substância seria os bons exemplos. E com esse néctar dos bons exemplos, construir o mel da sabedoria. Então, nesse exemplo muito bonito da Dona Laura, ele começou a se lembrar, e se lembrou primeiro de sua mãe. Ela também não estava se sacrificando pelo seu pai. Em uma nova reencarnação, iria adotar 2 mulheres infelizes como filhas do coração. Ele meditou um pouco nesse caso da mãe dele, né, que nós também já narramos alguns capítulos atrás, e ele percebeu que Nosso Lar, o seu círculo de convivências, estava repleto de bons exemplos. A própria ministra veneranda, ela não trabalhava há séculos
ininterruptos pelo seu grupo familiar, que ela considerava, né, mais próximo do coração. A dona Hilda, esposa de Tobias, não conseguiu vencer o ciúme, e agora em nosso lar eles residiam em ela, Tobias, e a segunda esposa de Tobias, senhora Luciana, em uma relação fraterna. E além disso, né, além desses tantos exemplos e as relações de amizade que ele já tinha em nosso lar, o próprio ministro Clarencio tinha ele, né, como se fosse um filho. Ele se sentia junto de Clarencio como se fosse um filho junto do pai. A dona Laura, ele sentia ela por uma mãe espiritual. Lísias, Tobias, ele tinha como irmãos. Então, ele percebeu que a família dele já não era mais só aquela família de entes queridos que estavam ali na casa. Ele tinha nas câmaras de retificação também todos aqueles doentes por sua própria família e, por extensão, toda a humanidade. Ele conseguiu então, né, transcender, deslumbrar um pensamento novo, mais amplo. Então ele começou a pensar em Zélia, né, sua antiga esposa, com um pouco mais de carinho, e ele se colocou no lugar dela. Ele pensou, se fosse ele quem houvesse ficado viúvo, será que ele não teria encontrado 1000 desculpas para também encontrar uma nova companheira? E se acaso Zélia não tivesse aceitado se casar também novamente com Ernesto, será que o lar não estaria em um estado ainda mais bagunçado? Será que Ernesto também não contribuiu para a estabilidade emocional, para a estabilidade do lar, né? Colaborando com ele próprio? Então ele se propôs a analisar os dois como irmãos. Ele observou como eles se tratavam, percebeu que eles realmente gostavam um do outro, se amavam. Então ele decidiu tentar ajudar. Se lembrou da Narcisa, sua companheira de trabalho nas câmaras de retificação, e fez uma prece que ele disse que durou 20 minutos. E quando ele ainda estava em oração, ele sentiu de leve uma mão tocando no seu ombro. Quando ele abriu os olhos, ele teve uma grande surpresa. Narcisa estava ali, junto dele. Então ele explicou para ela toda aquela situação, e ela disse que não havia tempo a perder. Eles começaram então por aplicar passes no senhor Ernesto, que isolaram ele daqueles dois espíritos de aparência mais inferior que estavam ali sugando, vampirizando as energias dele. E esses dois espíritos, então, vendo que estavam impossibilitados de atuar, eles foram embora. Narcisa ainda aplicou alguns passes em Ernesto e disse para André Luiz: pois André, vamos à natureza em busca dos recursos. Então, na companhia de Narcisa, ele se deslocou e diz que nesse momento foi a primeira vez que ele experimentou o recurso da volitação. Eles foram até um campo. Narcisa conversou ali com alguns seres, né, alguns espíritos que cuidavam da natureza, e eles extraíram fluidos de 2 tipos de árvores, muito interessante. Eles extraíram os frutos do eucalipto e da mangueira. Então Narcisa manipulou aqueles fluidos, fez um remédio, né, espiritual, e eles aplicaram no doutor Ernesto através da respiração e da absorção pelos poros.
Fizeram um tratamento extraordinário em Ernesto. E logo pela manhã, o médico visitou novamente e ele relatou, melhoras significativas, inesperadas. Era como se houvesse acontecido ali um milagre mesmo. Então ele viu que o sorriso voltou a reinar no rosto de Zélia, o lar agora estava mais calmo. Então, muito satisfeito, e agora com o novo recurso da volitação, ele e Narcisa voltaram para nosso lar. E com esse recurso, durante toda essa semana que ele tinha tirado de férias, de folga do trabalho para fazer a visita à família, durante todos os dias ele ia lá no lar, tratava Ernesto mais um pouquinho, passava mais um tempo com a família e voltava para a colônia Nosso Lar ao entardecer. E durante toda a semana, todos aqueles 7 dias, ele teve essa rotina. Quando terminou esses 7 dias, então o ministro Clarencio passou lá novamente na casa da esposa, de André Luiz, e eles voltaram juntos para Nosso Lar. E antes de continuar, a gente queria abrir aqui o parênteses para relembrar da lição do Evangelho, que os frutos que André Luiz mostrou nesse final da obra Nosso Lar, nesse final da história, foram frutos muito significativos e muito bons, que mostram que ele realmente conseguiu aproveitar, absorver, aprender durante esse ano de trabalho, de convivência na colônia Nosso Lar. Ele já não era aquela mesma árvore que ele era antes, agora ele era uma árvore melhor. E então, ele também conseguiu dar frutos melhores. E ele também teria uma surpresa logo, Eles voltaram para Nosso Lar, e ele voltou refletindo, se lembrando, de tudo aquilo que ele tinha vivido, que ele tinha visto. E quando ele chegou na colônia, ele teve sim a sua surpresa. Todos os amigos, os companheiros, Tobias, Dona Hilda, Narcisa, todos eles estavam ali para recepcioná-lo com muita alegria. Então o ministro Clarencio disse assim para ele, que até ali, ele estava na colônia Nosso Lar sob os cuidados de Clarencio, como se ele estivesse ali pela intercessão do ministro Clarencio. Mas naquele momento ele estava recebendo o título de cidadão de Nosso Lar. Então foi para ele um momento muito emocionante, de ver todos aqueles amigos comemorando a sua vitória interior, dele ter conseguido vencer ante aquela situação que estava a família. Porque isso é uma coisa que a gente sabe, que poderia desequilibrar muitos de nós. E ele conseguiu, se lembrou da oração, enxergou a antiga esposa e o marido atual dela como irmãos, companheiros, e teve o sentimento de fraternidade, de amor universal, e venceu a situação da melhor maneira possível. Então aquele momento foi muito alegre, muito agradável. Então ele termina, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade. E nós também queremos agradecer, porque foram aí mais de 50 semanas, nós apresentando a narrativa do livro Nosso Lar, relembrando as histórias, as experiências de André Luiz. Uma semana o Zé, uma semana eu, e foi muito bom, foi muito gostoso.
Eu gosto muito de começar uma tarefa nova, né? Eu gosto muito daquele sentimento, talvez até de desafio, né? De pegar um novo compromisso, um novo livro, uma nova tarefa, mas quando conclui, né? Quando a gente termina, eu vou falar a verdade, vou ser sincero, que eu gosto mais. Eu gosto muito de terminar, de fechar uma tarefa. E um livro assim é uma coisa muito gostosa da gente estar encerrando, porque a gente teve toda essa experiência, né? Então eu queria agradecer a todos por estar aqui, né? Assistindo a gente, agradecer o carinho, né, de todos os amigos que de vez em quando comentam, dão um incentivo. Então é isso. Claro que a gente vai continuar, né, enquanto a gente estiver nesses encontros virtuais. Eu e o Zé vamos estar apresentando aí alguma coisa para vocês, né? Vocês vão ter que aguentar a gente mais um pouco. Então é isso. Queria desejar a todos um ótimo domingo, uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais.